Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 37º dia de estudo do livro Uma Vida com Propósitos, Para que Estou na Terra? E o capítulo de hoje é Partilhando Sua Mensagem de Vida. Todos nós temos a missão de proclamar as boas novas do Evangelho a toda e qualquer pessoa e de até os confins da terra. Só que às vezes a gente se sente mais inseguro porque talvez não se sinta tão capacitado para debater com alguém acerca de alguma verdade bíblica. Mas essa lição vai trazer para nós a reflexão acerca de que Jesus não precisa de advogados. Ele precisa de pessoas que testemunhem a favor dele. E é isso que uma testemunha vai fazer no tribunal. Ela não vai argumentar para convencer ninguém. Ela simplesmente vai contar o que ela viu ou o que ela viveu. E é isso que o Senhor espera de nós. Partilhando sua mensagem de vida. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também um mensageiro de Deus e Ele quer falar ao mundo usando você. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família de fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Isso está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 10, primeira parte. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Primeira parte, seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus. Segundo, suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Terceira, suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. E a quarta é as boas novas, ou seja, efetivamente a mensagem de salvação. Sua mensagem de vida inclui o seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. É isso que o Senhor espera que você compartilhe com as outras pessoas. Quando você fala daquilo que você viveu, a tendência é que as pessoas deem mais credibilidade porque sabem que se trata de uma pessoa comum. Então, é por isso que o Senhor quer usar eu, você e todos nós para essa missão. Fazer sua obra e falar por Ele e contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Essa é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências no que diz respeito ao Senhor. Você não necessariamente precisa argumentar com versículos e contrapor aquilo que as pessoas dizem. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Você simplesmente está contando uma história. E a ênfase que você dá para essa história e a vida que você leva a partir daquilo que você viveu vão fazer toda a diferença para que outras pessoas queiram conhecer e seguir esse Jesus tão amado e tão maravilhoso. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Só você viveu aquilo daquela forma. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se fala da sua vida. Até porque é difícil argumentar contra a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Olha que percepção interessante quando nós, meros mortais, seguidores de Jesus, que não efetivamente têm um cargo específico na igreja, quando as pessoas veem que pessoas comuns dão testemunho acerca daquilo que Jesus fez na vida delas, elas tendem a
receber esse testemunho com maior credibilidade e prestarem muito mais atenção, porque trata-se de pessoas comuns, diferente de um pastor que foi preparado para aquela função. Você é uma pessoa qualquer e está compartilhando aquilo que Deus fez na sua vida. Então, Deus está te dando a oportunidade de fazer parte do ministério dele através daquilo que ele fez na sua vida. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre as experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o coração delas. Alguns pontos para nortear esse seu testemunho. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Como percebi que precisava de Jesus? Como comprometi minha vida com Jesus e a diferença que Jesus fez na minha vida? Esses são os pontos principais que qualquer pessoa tem a obrigação de compartilhar. E quando você cruza os braços por achar que não está tão capacitado assim, isso significa que você está desobedecendo uma das ordenanças deixadas por Jesus. Isso é bem sério. Sua mensagem de vida inclui as lições da vida que você aprendeu. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro e joias de ouro puro. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 25, versículo 12. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu para que possa compartilhá-las com os outros. Para facilitar esse roteiro, nós podemos pontuar algumas expressões. O que Deus me ensinou com o fracasso, o que Deus me ensinou com a falta de dinheiro, o que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão, o que Deus me ensinou durante a expectativa, o que Deus me ensinou com a doença, o que Deus me ensinou com a decepção e o que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo ao que pertenço e com os que me criticam. Fica a reflexão para que você possa estruturar isso e realmente escrever as experiências que você teve com Deus, aquilo que o Senhor fez na sua vida, porque a gente muitas vezes é traído pela nossa memória, mas quando a gente tem isso escrito e a gente pode reler e reler e reler com uma certa frequência, a tendência é que essas informações fiquem guardadinhas num local específico e quando a gente precisa, é como se a gente abrisse a gavetinha e puxasse a lista. Mais ou menos isso que funciona. Então que a gente desenvolva o hábito de listar essas coisas porque elas realmente são importantes e vão fazer a diferença quando você for compartilhar o seu testemunho de vida com outras pessoas. Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser o seu porta-voz no mundo. Olha que bacana, Deus, o soberano, o todo-poderoso, Ele conta comigo e com você para que possamos espalhar as boas novas de salvação e que outras pessoas possam ter acesso ao Filho, ao Pai e ao Espírito Santo e que possam desfrutar de uma eternidade com Jesus. Deus nos concede diferentes paixões a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Por isso, cada um tem uma paixão específica por alguma coisa e a soma disso tudo vai contemplar muitas outras áreas que talvez a gente não conseguisse alcançar. Por isso que cada um gosta de alguma coisa e justamente a soma disso tudo é que vai conseguir contemplar o maior número de pessoas.
Sua mensagem de vida inclui as boas novas, ou seja, a salvação, o evangelho, a vinda de Jesus. E a Bíblia já nos diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo fala que Deus amou o mundo. Não foi só eu, não foi só as pessoas da minha igreja, é o mundo. Ou seja, Jesus veio por todos, para todos, e Ele quer que todos tenham acesso a Ele, a salvação e a vida eterna. E Ele conta conosco para que possamos efetivar essa missão. Quando Jesus abriu os braços na cruz, Ele estava dizendo: eis o tanto que os amo. Olha que lindo! No amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Isso está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem o seu coração e a sua vida. Mudem, ou seja, se convertam. Se converter significa mudar de direção. Então, que se o seu foco as coisas do mundo, quando você se converte, passa a ser o foco as coisas do reino, as coisas do céu, a eternidade, Jesus. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, que a gente faça essa conversão, que a gente mude a rota e passe a olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, conforme a Bíblia já nos diz. Os 5 propósitos de Deus para a nossa vida aqui, Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família, exemplos de seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Então, o cumprimento do nosso ID vai atender aos 5 propósitos aos quais Deus nos criou. Tema para reflexão: Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Versículo para memorizar: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, segunda parte, e versículo 16, primeira parte. Pergunta para meditar: olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Faça uma reflexão, ore, peça para Deus que Ele certamente vai colocar no seu coração as pessoas aos quais Ele quer que você compartilhe a sua história e tudo que Ele fez na sua vida. Que você possa descobrir o seu propósito, que Deus te abençoe grandemente. E se você considera que esse vídeo foi relevante para a sua vida, deixa um joinha pra gente. Te vejo no próximo encontro e até lá!